Olá, esse é o quarto episódio dessa série em que eu apresento a minha tese, a punibilidade no conceito de delito. Até agora eu expus o problema, o que impede a classificação da lesão ao bem jurídico no delito. Agora eu vou começar a apresentar uma solução para esse problema. Como classificar a lesão ao bem jurídico na estrutura do delito? E para isso, vou explicar um conceito muito importante, mas pouco desenvolvido na teoria jurídica: o merecimento de pena. Esse tema é tratado no capítulo 4 da minha tese e os conceitos da parte geral estão no meu livro Direito Penal, Teoria do Delito. A necessidade de incluir o conteúdo lesivo do fato no conceito de delito já era identificada e defendida desde o início do século XX, e o conceito utilizado para indicar esse conteúdo lesivo foi a expressão merecimento de pena. Essa é uma tradução para o espanhol e para o italiano de uma palavra alemã. O termo original é Strafwürdigkeit, mas em português existe uma outra tradução que é ainda melhor, é a dignidade penal. De qualquer forma, todas significam a mesma coisa. E o significado é bem simples. É a expressão da gravidade do fato, o seu significado social, a sua relevância social. A lógica é a seguinte: fatos graves que tenham um significado social relevante são merecedores de pena, têm dignidade penal. Essa gravidade é definida pela dimensão da lesão ou do perigo causado ao bem jurídico. Então, o merecimento de pena é um conceito que expressa a relevância social da afetação do bem jurídico. Se a afetação do bem jurídico é suficientemente grave, o fato é merecedor de pena, ou penalmente digno. Se a afetação ao bem jurídico é socialmente irrelevante, se ela é insignificante, o fato não é merecedor de pena, não tem dignidade penal. O merecimento de pena é exatamente o conceito que possibilita a classificação da afetação do bem jurídico no delito, porque expressa o significado social do fato, a gravidade da lesão ao bem jurídico. Bem, você já deve ter percebido três coisas. A primeira é que o merecimento de pena expressa o conteúdo material do delito. A segunda é que ele se relaciona com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade da intervenção penal, porque é com base nele que os fatos são classificados como penalmente relevantes ou penalmente irrelevantes. Então ele serve para que os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade produzam efeitos nos casos concretos, porque assim o direito penal não intervém em relação a todos os fatos, mas só em relação aos mais graves. E a terceira coisa é que o merecimento de pena tem conteúdo valorativo. Ele é definido com base na avaliação da gravidade social da afetação do bem jurídico. E como a sua natureza é valorativa, o seu conteúdo é dimensionável. O fato pode ser mais ou menos merecedor de pena, dependendo da gravidade do fato. Então, vejam o potencial que ele tem para classificar a afetação do bem jurídico no delito. E é isso que eu vou propor nessa tese. Mas antes de apresentar a proposta, é importante distinguir o merecimento de pena de outros dois conceitos que muitas vezes são confundidos com ele: o merecimento de tutela e a necessidade de pena. O merecimento de tutela é um critério que orienta a elaboração da lei penal. É uma referência para o legislador. O legislador avalia quais bens devem ser tutelados ou não e, com base nisso, elabora os tipos penais. Por isso, é um critério político e pré-jurídico. Essa análise é feita antes da elaboração da lei. Então não se confunde com o merecimento de pena, porque esse é definido pela lesão ao bem jurídico causada por um fato típico concreto. E isso pressupõe a existência da lei e também a prática do fato típico. Portanto, são conceitos diferentes. O outro conceito, que às vezes é confundido com o merecimento de pena, é a necessidade de pena. A necessidade de pena é um critério utilitário relacionado às finalidades da pena. Não tem nada a ver com o bem jurídico. A finalidade da pena é evitar que delitos similares
possam voltar a ocorrer no futuro. Seu objetivo é prevenir, evitar a realização de delitos. A necessidade de pena é um critério pelo qual se avalia se, na situação concreta, existe alguma finalidade preventiva a ser buscada, algo que justifique a aplicação da pena. Ou seja, se a pena é necessária para impedir ou inibir futuras práticas delitivas. Portanto, a necessidade de pena também não se confunde com o merecimento de pena. A referência do merecimento de pena é a gravidade do fato ocorrido no passado, e a referência da necessidade de pena é a perspectiva de reiteração do delito no futuro. Cada categoria tem uma função diferente na dinâmica do delito e por isso não devem ser confundidas. Mas a necessidade de pena é uma categoria muito importante na estrutura do conceito integral de delito, que é o objeto da minha tese. Então, eu vou fazer um episódio extra, só para ela, no final, depois da conclusão do conceito. O que nos interessa nesse momento é deixar claro o conceito de merecimento de pena. Ele expressa a gravidade objetiva do fato, define o conteúdo material do delito e é uma categoria valorativa, que permite graus de dimensionamento. Fatos mais graves são mais merecedores de pena. Fatos menos graves são menos merecedores de pena e fatos sem relevância social não são merecedores de pena. Esse era o objeto do episódio de hoje. No próximo episódio, vamos analisar qual é a consequência do merecimento de pena na estrutura do delito. Hoje nós vimos o que causa o merecimento de pena e no próximo episódio vamos ver o seu efeito. Até lá!